Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Compartilhando o Tempo. Esse podcast que fala sobre pessoas, processos, negócios e a nossa ideia nesse dia aqui recebendo alguém lá de Alonilópolis. Nós estamos aqui com a Suzana da Cagis Joias da Prata Girassol. Ela é uma empresária que está no ramo de relógios há mais de 30 anos. Ela tem um time extremamente enxuto, mas também atende um grupo de mais de 100 revendedoras que trabalham ali com seus produtos e com suas linhas. Relógios, semijoias, perfumes importados, e hoje a gente vai estar batendo essa conversa aqui e conhecendo um pouco mais dessa pessoa tão especial aqui para o nosso grupo, que trabalha conosco há muitos anos, uma pessoa de extrema simpatia e que está aqui para a gente conhecer um pouco mais dela. Suzana, vamos começar contando como foi a sua entrada no mercado de relógio, a sua experiência profissional para ter chegado aí, né? Eu sei que você teve um momento ali um pouco desafiador durante o processo da pandemia, que você fez um reajuste de rota. Então sinta-se bem à vontade para compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Tá bem, então vamos lá. Eu entrei no ramo através do meu ex-marido, primeiro marido, que ele já era do ramo, a família toda do ramo. Aí cheguei nesse ramo, me apaixonei de cara, porque eu gosto de gente, então comércio, eu já trabalhava no comércio, antes disso, na cidade que eu nasci, eu entrei no comércio com 15 anos, de carteira assinada, atendendo o balcão. Aí fiquei dos 15 aos 18 já no balcão, então eu já tinha uma noção de que era trabalhar com o público, que já gostava. Mas quando eu cheguei para o ramo de relógio, que já era o ramo da família, e comecei a trabalhar, e aí, a primeira coisa, recém-casado, grávida, a gente tem que cair dentro. Então era só eu e ele tentando que sobreviver. Então a gente jogava toda a energia, a vontade, necessidade também, acho que era o que pesava muito, e fomos. Aí eu estou 25 anos nessa loja atual. Fiquei uns 5 anos trabalhando com ele ali, depois abrimos essa loja do shopping, que é onde eu estou hoje, onde hoje eu trabalho sozinha nessa loja. Depois que me separei, eu fiquei com essa loja, e nessa loja eu dei tudo. Essa loja ela era uma loja devagar, que a gente não tinha muito tempo para lidar com ela, e quando eu cheguei, falei assim, não, agora essa loja é sua, eu dei tudo. Eu trabalhava de domingo a domingo, 12 horas por dia, chegava em casa, continuava também. Então foi muita dedicação, foi dado tudo para essa loja, fiz essa loja crescer. E aí fomos crescendo e buscando e ganhando clientela, aí abre mais uma loja, abre mais outra, e e aumenta o leque de produtos. O foco sempre foi o relógio sempre foi o que dava o maior volume de renda para a loja, entendeu? Então sempre foi qual a loja que você trabalha? Relojoaria. Aí você vende mais o quê? Mais isso, mais aquilo. Mas sempre foi visto como uma relojoaria, que hoje a gente já chama de Cagis Joias, disso, aquilo, mas o ramo, foco sempre foi o relógio. É nisso que a gente sempre focou, e até hoje esse é o nosso principal produto dentro da loja. E aí abriu outras lojas e foi indo até que veio a pandemia. E a pandemia mudou a história de todo mundo, entendeu? Mudou a história, mudou o modo de pensar, mudou o modo do empresário trabalhar, e todo mundo se moveu como podia, entendeu? Eu vi que muitas lojas do meu ramo fechou e não conseguiram voltar. Algumas voltou de forma mais tímida. E para mim foi um susto, né? Você passa toda aquela coisa do ajuste mas depois que passou, eu olhei para trás e falei como funcionou, como que essa pandemia ela me colocou no lugar, ela abriu meus olhos, ela me forçou coisas que eu lamentei fazer, mas que hoje eu enxergo como uma coisa boa. Então hoje eu estou num só ambiente amplo, consigo trabalhar tudo que eu trabalhava em todas as lojas com uma equipe muito menor, principalmente uma despesa muito menor, que a minha despesa era gigante, entendeu? Eu não conseguia administrar tudo, não conseguia olhar para todas as lojas, e ficava aquele número gigante de funcionários, entendeu? E era complicado, porque quando você começa a crescer, eu comecei a querer crescer demais e buscar muito rápido, que eu tenho uma ansiedade por
por tudo, por trabalho, eu sou imediatista demais, então eu queria tudo para ontem. Então eu queria, após a oportunidade, eu não posso perder, e vai e abre outra. E quando você vê, você trabalha demais, você investe demais, injeta demais, o retorno vem assim, gradativo, e você olha, tipo assim, mas não sobrou muito. Mas... E quando passou a pandemia, e fui obrigada a me ajustar, e aí cheguei nessa loja só, hoje eu consigo fazer tudo o que eu fazia nas 4 e consigo olhar para tudo, consigo ter uma equipe muito mais justa, mas muito mais eficiente, isso é o mais importante, e ter um retorno financeiro, um retorno de trabalhar menos, mais qualidade de vida. E isso, qualidade de vida, hoje em dia a gente tem que valorizar muito. Não, a gente não fala só de saúde financeira, a gente fala de saúde num contexto geral, psicológica, família, tudo. Isso é importante, quando a gente não pode pensar só que você está bem quando você está financeiramente saudável. Não é sobre isso, entendeu? Eu acho que é muito mais amplo do que isso. Você está saudável de todos os coisas, familiar, filhos, energia, tudo isso, amizade, você está bem, você está pleno, no contexto da palavra pleno como um todo mesmo. E isso é muito legal. E hoje eu sinto isso. Eu olho para a minha equipe, eu fico satisfeita. Eu chego todo dia no trabalho, eu fico uma semana sem ir, eu chego lá, eu tenho que abraçar todo mundo, porque eu sinto saudade da minha equipe. Entendeu? Então eu tenho que estar muito próximo, eu tenho que olhar no olho de cada um e sentir que eles estão ali inteiros. Então, quando você tem isso da sua equipe, eu chamo eles meus filhos, porque eu estou mais com a minha equipe do que com os meus próprios filhos. Entendeu? A gente está muito junto. Então, você tem que ter essa troca muito próxima. Você tem que sentir cada um da sua equipe para você ter resultados. Isso tudo dá resultado, porque alguns empresários, eu acho que, tipo assim, acho que a maioria, inclusive, eles ficam numa busca pelo sucesso, por ser bem-sucedido, por coisas, e não é bem assim. Eu enxergo hoje em dia que você tem que buscar trabalho, muito trabalho, e o sucesso e o dinheiro, ele é uma consequência. Quando isso vira uma consequência, você tem tudo, entendeu? Então não adianta você ficar numa busca incessante pelo sucesso e por vencer na vida e por isso, por aquilo. Você tem que estar o tempo todo buscando trabalho, buscando prazer, e todo o resto é consequência. Eu acho que isso só tem sentido quando o dinheiro e o sucesso, ele é consequência na vida das pessoas. Aí tem sentido. Eu olho dessa forma. Tem uma uniformidade, né? As pessoas que estão aqui, todas elas construíram bons negócios, alguns lojas físicas, né? Gente com algumas redes de lojas, outros com operações digitais, online, marketplaces, e todos eles são uníssonos, né? Nisso. Todos eles entendem que o trabalho, né, e a repetição e o longo prazo e as tentativas e erros, porque os erros fazem parte da aprendizagem. Os erros são aprendizado, exatamente. E todos eles têm essa mesma leitura que você. Esse ambiente que a gente está aqui, ele é muito exclusivo. A gente sabe que aqui estão as grandes marcas, né, do segmento de relojoaria e de joias, os grandes players, né, os grandes varejistas. Então, a gente sabe que ninguém chegou aqui de forma aleatória, né? E você falou ali sobre foco, falou também sobre resiliência, né, de se manter ali sempre, né, nos momentos difíceis, de reajuste, de trabalhar enxuto, que é bastante importante no nosso mercado. E durante o nosso papo offline aqui, você falou 2 pontos que, durante esse breve resumo que você nos compartilhou, sobre a tua equipe, né? Eu sei que você tem um time lá que, como você mesmo mencionou, muito próximo, que é quase uma família. Sim, é uma família, porque você passa mais tempo às vezes com ele que a tua própria, né, que dentro do seu próprio lar. E também dos seus filhos. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente do teu time, quem é que tá com você lá, que você mandasse um abraço também pra sua equipe. Acho que é válido, eles estão lá agora carregando o piano, né? Enquanto a gente tá aqui batendo papo, né? E curtindo uma praia maravilhosa. E eu acho que é muito válido, e também me falar um pouquinho, eu sei que você já tem a terceira geração aí, então conta pra gente um pouquinho sobre isso. São 2 famílias. Todo mundo que trabalha tem 2 famílias. Tem a nossa família de casa e tem a nossa família do trabalho. E por incrível que pareça, a gente convive mais com a família do trabalho do que com a de casa. Mas são as 2 que elas têm que estar no coração. Então, quando fala em família, é isso, entendeu? Você tem que enxergar a sua equipe de trabalho
como uma família. Aí eu tenho lá 2 pessoas que são meu braço, eu falo, vocês não são meus braços direitos, vocês são braço, perna, vocês são tudo. Porque sem eles, praticamente, eu não consigo mais. Tipo assim, mas se eles saírem, você consegue manter a loja? Sim. Eles são insubstituíveis? Não. Todo mundo é substituível. Só que hoje, você olhar para essa equipe e saber que você está amparada de todos os lados, entendeu? Eles olham para a empresa como se fosse deles. E quando você tem uma equipe que veste a camisa, eu tenho lá a Lilian, que amo de paixão, entendeu? Ela é como se, eu já conheço há muitos anos, ela está comigo dos 19, ela já vai fazer 37, não sei. Então, eu vi ela casar. É mais tempo com você Exatamente. Eu vi ela casar, eu vi ela namorar, desnamorar, casar, e vi ela ter filhos, vi ela grávida durante a pandemia, naquela coisa, aquela agonia, vi a filha nascer. Entendeu? Então, tudo isso é uma história juntas, entendeu? Quando ela não está bem, você olha pro olhinho, você sabe que não está naquele dia bom. Ela me reconhece, Suzana, o que está acontecendo. Então, a gente vai criando laços. Os vínculos, isso, né? Exatamente. E tem o Marquinhos. Então, eu tenho a Lilian e o Marquinhos, que são 2 pessoas que se completam. São 2 figuras completamente diferentes. É a Lilian toda espalhafatosa, que fala pelos cotovelos e coisa. E o Marquinho todo contido, todo sério, todo fala manso, entendeu? E os 2 se completam, um não vive sem o outro. Eles não conseguem imaginar o que é um sem o outro. E isso é bom, quando você vê que 2 pessoas diferentes se completam e você, tipo assim, mas a Lilian não funciona para isso, mas o Marquinho funciona, mas o Marquinho... Então, para mim, lidar com 2 pessoas assim é incrível, porque você consegue enxergar com 2 pessoas diferentes, que cada um tem qualidade. Ninguém é perfeito, ninguém é completo 100%. E a gente tem que entender isso. Você tem que buscar o melhor de cada um. Entendeu? E tem uma equipe lá de 10 pessoas e você fala assim, não, mas fulano não dá para ficar na porta porque ela não vai conseguir fazer uma abordagem boa. Mas fulano consegue. Mas ela é ótima para ficar postando, ela é ótima para fazer um texto, para poder... ela é ótima no sistema. Então, cada um, ela é boa em alguma coisa. E aí, serve para todas as coisas, a gente tem que ter uma equipe que consiga fazer, todo mundo fazer tudo, mas sempre ter aquele que, tipo assim, você olha o melhor de cada um. Isso não só no trabalho, mas na vida. Você consegue olhar para todas as situações e sempre buscar o melhor de cada situação. E todo mundo que tenta buscar o melhor, você pode... Estava conversando com o meu marido ontem à noite sobre isso. Você pode chegar num stand da feira, e você olhar para o stand, eu posso chegar e achar tudo maravilhoso, achar tudo lindo, achar aquilo mágico. Se eu não estiver no bom dia, se eu estiver com uma pessoa negativa, que você falou que é uma pessoa negativa, ela também contamina, a pessoa pode chegar no mesmo instante e falar assim, nossa, não gostei, essa imagem não está boa, está escuro, esse uniforme está feio, não está barulhento, e as duas pessoas entrarem no mesmo ambiente e um achar o máximo e o outro achar péssimo. Por quê? Porque é como você olha. Então, eu acho que o segredo da vida é sempre você... Nada é perfeito, mas se você está sempre buscando o melhor de tudo, não só das pessoas, mas de todas as situações. Às vezes você tem aquele dia que o caixa não fechou bem, aquele produto que voltou da assistência várias vezes e não está dando bom. Se você absorver isso, você vai enxergar um problema. Se você conseguir, entendeu, levar aquilo da melhor forma e buscar, não, eu vou dar um produto novo, ele vai ficar feliz, ele vai voltar para comprar mais vezes, tentar buscar um lado bom, reverter a situação, aquilo não te contamina. Então é o quê? Você absorver tudo do lado bom e não deixar aquele lado ruim te contaminar. Eu acho que esse é o segredo. Então, eu tento estar sempre muito bem. Tem dias que você fala assim, caraca, você pode estar naquele dia que o negócio... Eu boto o pé dentro da loja, eu não posso me dar ao luxo de não estar bem. Isso, né? Bom dia, gente, como é que tá? Então você tem que sempre transmitir o melhor. Eu acho que a gente não pode se deixar contaminar, porque quando você não está bem, você contamina esse, você contamina aquele, é o tal. A gente não está falando de uma maçã podre, contaminação, não, está falando de energia, de que você tem que estar sempre bem. Então eu posso estar assim, se você me perguntar num dia péssimo, Suzana, como você está? Estou ótima, tudo bem? Então eu quero sempre chegar com um sorriso, chegar com um abraço. Quanto tempo eu não te vejo, estava com saudade. Então eu percebi que o sorriso, a vibração, uma palavra de carinho, isso, quando você chega nas pessoas, isso faz bem para as pessoas. E você fazer bem para as pessoas, eu acho que é muito legal. Então, eu fico feliz quando as pessoas na minha volta estão felizes. E quando você é capaz de fazer essa pessoa ficar mais feliz, cara, eu acho tão bom você dar um elogio.
E às vezes chega a minha cliente lá no dia e fala: meu amor, como é que você tá? O seu cabelo tá lindo hoje. Que isso? Essas unhas são lindas, entendeu? O vendedor está ali atendendo, você passou de repente por trás do vendedor e você elogiou a sua cliente, a cliente ganhou o dia, entendeu? Aquilo contamina, ela fica feliz, ela fica envaidecida, entendeu? Então é um comentário que não te custa nada e que você olhou, realmente você gostou e você vai passando isso, trocando isso. Então eu gosto muito de você passar coisas boas e as pessoas sempre te olhar aqui, tipo, você como uma pessoa que vai sempre exalar coisas positivas, isso é bom. E o sorriso que é o remédio para tudo, né? Você não pode se permitir. Se você estiver sozinha, vai lá no seu cantinho, fica meio que tenta extravasar, um pouquinho chora se for preciso, mas quando você está em outros ambientes com as pessoas, eu acho que é importante você sempre exalar coisas boas. Isso eu ensinei para os meus filhos, entendeu? Eu tenho netos, que é muito bom, neto E tipo assim, você fala assim, para que você trabalha hoje? Eu vou estar velha, eu vou morrer trabalhando pelos meus filhos, entendeu? Acho que toda pessoa, eu não sei se é coisa de mãe, mas eu não posso falar sobre mãe, que eu já fico assim meio emocionada, porque eu acho que toda mãe, ela vai passar a vida trabalhando para os filhos, mesmo que eles não precisem. Eu acho que isso fortalece a gente, entendeu? Mesmo que você é casada, mesmo que você tenha um marido ótimo como eu tenho, você vai passar a vida trabalhando pelos seus filhos. Eu faço isso. Eu também quero viajar, também quero comer uma boa comida, também quero comprar minhas coisas, até futilidade, às vezes a gente compra também, sim, mas a gente trabalha pelos filhos. Ah, mas mamãe, a gente não precisa, já somos independentes. Mas o dia que você precisar, eu estou aqui. Então, eu acho que, tipo assim, toda mãe assim, no sentido total da palavra, ela vai passar a vida e ela vai morrer trabalhando pelos filhos. Eu trabalho todos os dias pelos meus filhos e vou continuar assim, pela vida, para todo sempre. Que bacana, né? Acredito que eles devem ter uma grande admiração por você. Eu amo eles e tenho certeza que é recíproco. E é interessante. Ontem a gente batia um papo aqui com um dos nossos parceiros e a jornada dele começou também vendendo com a mãe dele de porta em porta, né? Então a gente sabe, né? E é um momento onde as instituições, né, digamos assim, familiares, os relacionamentos, eles estão tão capengos, digamos assim, né? Então é lamentável, mas eu enxergo muito. É tão difícil, né? Você manter um relacionamento de anos, você criar ali uma família. E a gente batia um papo com a minha esposa no final do dia justamente sobre isso, né? O quanto uma estrutura de lar faz diferença. E aí essa estrutura de lar pode ser às vezes uma mãe ali que mesmo solo consegue tocar ali, né? Com todos os desafios financeiros, logísticos, né? Porque aí você leva uma criança para uma escola, outra criança para outra escola, você tem trabalho, tem boletos para pagar, e aí tem todo o cuidado, atenção, um é adolescente, o outro está na infância ainda, requer outros tipos de cuidados, né? E como isso é relevante, né? Porque você percebe que para aqueles que geralmente tiveram um pouco mais dessa atenção, dessa dedicação, desse esforço, eles já saem alguns metros na frente nessa corrida. É valores que a gente passa, né? Muito. É valores. E tipo assim, não é quanto tempo você tem para eles, é a qualidade do tempo que você dedica a eles. Muito então eu acho que isso faz toda a diferença. E eu, graças a Deus, consegui criar esse vínculo muito forte com os meus filhos. Então, tudo que eles precisam, ligam, mamãe é isso. Olha, aconteceu isso. E o precisar, às vezes, pode nem estar ligado a uma necessidade básica, um recurso financeiro. Isso. Né? A gente fez uma operação eu acho que alguns anos atrás, eu não vou lembrar do ano preciso, a gente comprou um restaurante de comida oriental. Sim. E eu lembro que o primeiro movimento que eu fiz quando logo que a gente chegou em casa, né, e tomou a decisão, a gente estava transmitindo para os nossos filhos, na época acho que um com 8 anos, outro com 5, né, e eu falei, cara, eu gostaria que vocês me agradecessem, porque eu tô entrando numa furada, né, sim, mas vocês não vão precisar entrar, porque vocês vão ter para quem perguntar o que acontece se eu entro num negócio sem
ter alguma previsibilidade de receita, se eu não tenho fluxo de caixa, capital de giro, se eu não tenho ali um contrato bem ajustado, para caso alguma coisa que eu não tenha mapeado antecipadamente surja ali durante aquela relação ali de transição, né? Então foi uma jornada assim muito dura pra gente, consumiu muito recurso financeiro, muito operacional. Eles iam pro restaurante junto, ficavam dentro do carro, né? Então todo esse ensino ele vai sendo transmitido, né? Assim, mesmo que uma decisão errada, ela acaba ensinando, desde que a gente use ali todo o nosso código de ética, né, sobre isso, porque erros a gente comete, né, e faz parte da vida. E até os perrengues da vida, eles aprendem, entendeu? Os meus filhos, eles, tipo assim, a gente falava assim, nossa, logo que eu me casei, a gente passava, o pai dos meus filhos, a gente passou muita dificuldade, assim, a gente morava numa casa minúscula, dessas que chovia mais dentro do que fora, literalmente chovia mais dentro do que fora. Então era uma casa minúscula, e hoje eles me contam, mãe, lembra daquela casa, eu adorava, lembra que a gente acordava para fazer xixi, a gente não pensava no balde, você tinha que acordar e limpar o chão. Então eles têm essa coisa, e eles lembram disso como uma coisa divertida, eles não lembram como uma coisa triste. Então isso é legal. Mãe, você lembra aquela vez que a gente foi dormir, tava uma poça de água em cima da cama, a gente teve que dormir todo mundo no chão, foi divertido, não foi? Entendeu? Então essas coisas todas, então quer dizer, você mesmo naquelas coisas difíceis, os filhos levaram lembranças boas, porque tava todo mundo junto, tava pai e mãe junto, tava ali todo mundo para eles. Então, quer dizer, isso é muito legal. Você vê que o que foi dificuldade deixou lembranças boas. E eles lembram muito daquela casinha e falam, mãe, aquela casinha era tão legal. E aquele telhado era todo quebrado, né, mãe? E você tinha que lavar a roupa lá fora, e você tinha que correr, e lembra quando você escorregou e você torceu o pé? Então eles têm umas lembranças assim muito aleatórias. Não, que eles chamam. Criança absorve, né, toda a informação. E até hoje, eu vejo minha filha contando isso para os meus netos, e a gente rindo, entendeu? E então você vê que tudo que a gente viveu, mãe, você lembra que quando você comprou uma Coca-Cola e o Eric queria, e você não queria comprar outra, e a gente ficou brigando, e aí depois o papai brigou e comprou uma Coca-Cola, fez a gente tomar na marra, porque vocês não podem ficar brigando por causa de comida, porque é pecado. Então, todas essas coisas eles lembram, mas eles lembram com alegria, com coisas assim divertidas. Então, você vê que até as dificuldades, quando você passa princípios, você passa valores, aquilo não é sofredor. Tipo assim, eles poderiam falar, ficou uma criança revoltada porque não tinha isso. Não. Eles levam tudo de forma leve e hoje valoriza. Eu falo, valoriza muito. Eu sou aquela pessoa que valorizo cada centavo ganho. Não importa quantos centavos você está ganhando, se está ganhando 1, se você está ganhando 1.000. Cada centavo tem muito valor. Então eu dou muito valor para tudo que eu conquisto. Não me permito jogar comida fora. Tenho que comer 3 vezes até acabar. Não vai jogar fora. E meu marido fica, de novo essa comida? Vamos comer até acabar, porque não pode ser. Aí começa com aquela coisa que a nossa mãe falava, você tem noção de quantas pessoas não tem uma comida na mesa? Muito bem e lembrar. A gente vai repetindo isso, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, não importa em qual condição você está, você levar esses princípios e ver que, independente de você ter condições ou não, você levar essas coisas e não esbanjar. Eu acho que as pessoas ficam hoje em dia as pessoas têm uma coisa esse mundo virtual, uma coisa de ostentar, de mostrar o que não é, de fazer você acreditar no que não existe, entendeu? Então fica tudo muito superficial, entendeu? E aí o que é profundo, o que é importante, o que são os valores, vai ficando esquecido e fica uma inversão de valores, aí você vê o que deveria ser importante não é, o que deveria ser certo não é. Então se você não tiver muita raiz, muito pé no chão, muita cabeça firme, você dispersa, exatamente, e é isso que não pode acontecer, e isso tem que ser no passado, de geração em geração, e tem que ser cobrado, tem que ser vigiado, porque senão é muito fácil você sair do caminho, eu acho. E Suzana, bom, a gente falou bastante sobre você, sobre a família, a gente conhece bem os seus valores, mas durante o nosso papo aqui antes, eu achei muito interessante uma das dinâmicas que você falou em relação ao teu time de revendedoras, né? Sim. E eu queria explorar esse um tema, né? Você falou que você tem ali um meio de pagamento um pouco diferente, que a gente conhece, né? Mas algumas pessoas já não usam tanto, e eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, porque a gente geralmente procura muitas desculpas, né, para não fazer as coisas acontecer. Então eu não tenho
crédito, eu não tenho o cartão, eu não tenho oportunidade, eu não tenho tempo e eu não tenho N, né? Eu não tive chance e aquelas coisas que você vai usando como justificativa. E você estruturou ali com o teu time algo muito prático e funcional, gerando receita, né, para as pessoas, oportunidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como funciona, né? Essa dinâmica que você tem lá com as suas revendedoras. Porque é exatamente isso. Ou você pode ficar se lamentando, ou você tem que se mexer, entendeu? A opção é de cada um. Você parar, ficar se lamentando e não funciona, ou você se mexe e busca algum meio. E a pandemia forçou a gente a se mexer. E teve alguns que ficaram só se lamentando mesmo, não teve como, né? Mas é isso. Outro dia veio uma pessoa jovem, nem lembro quem foi, que olhou para mim e falou assim: o que é talão de cheque? Eu não sabia. Essa geração nova não sabe o que é talão de cheque. E tem banco hoje em dia que nem emite mais talão de cheque. Tipo assim, vocês ainda usam isso? Eu uso muito e minhas revendedoras usam muito. Olha. Entendeu? Então, ainda existe o talão de cheque. Você ainda consegue trabalhar com o talão de cheque de forma segura, mesmo sendo apresentado de forma segura. Tem empresas que dão suporte para isso, para que seja seguro, que eles fazem as pesquisas, que eles te dão um código que autoriza, que eles se responsabilizam por isso. Então, existem algumas empresas que fazem isso e você consegue trabalhar dessa forma. E você dá uma condição para no meu caso, como eu tenho uma área da loja voltada para o atacado, você dá condições para essas pessoas que o mercado quase todo não dá, porque hoje em dia é Pix, dinheiro não, porque cédulas praticamente já não existem mais, entendeu? Então é Pix ou cartão. Então o cartão, o seu parcelamento ficou todo direcionado para o cartão. Quando você fala em parcelamento, as pessoas só pensam no cartão. E o antigo cheque predatado, ele já não tem mais visto, porque as pessoas acreditam que, tipo assim, que não é seguro, que não é aquilo. Mas para trabalhar no atacado, funciona muito bem mesmo, entendeu? Isso facilita a minha revendedora, que não tem um limite no cartão. As minhas revendedoras, elas vão vender, ela vem, compra comigo e ela vende para outras pessoas. Esse cliente da minha revendedora é um cliente que não chega no comércio, é um cliente que já não tem mais crédito, que não tem um cartão de crédito, ele não tem renda para isso, entendeu? Então ele sequer vai querer entrar no shopping, porque ele sabe que aquele ambiente ele não consegue consumir naquele ambiente. E minha revendedora vai até ele. Entendeu? E aí vai vender da forma que ele gosta, que o pessoal que ainda existe muito. Olha, se não existe talão de cheque, existe caderneta, existe fiado, entendeu? Ontem a gente falou com o pessoal que faz duplicata. Exatamente, entendeu? Mas as minhas vendedoras só trabalham na confiança, é caderninho mesmo. E vamos lá, do mês que vem aqui, pego mais 50, e funciona muito bem para elas. E elas falam que, tipo assim, o prejuízo, o calote é muito pequeno. Porque elas entendem que essas pessoas, elas trabalham dentro da comunidade, vendem para elas. As pessoas, eles pagam muito certo. Quando ele olha para você, se compromete com você, ele sabe que ele tem que te pagar. É a opção então, que ele tem, às vezes, exatamente. de compra, então, né? Dizer, como é o único meio, ele vai ser fiel a isso aí, porque é o único caminho que ele tem para continuar consumindo. Então, eles são muito corretos, assim como as minhas revendedoras são muito corretas comigo. Porque a fonte de renda que elas têm é através do meu produto, então elas têm que ser. Então, cria realmente uma parceria, entendeu? O que é bom para mim é bom para ela, o que é bom para ela é bom para mim. E a gente tem uma relação muito próxima com essa revendedora. A gente tem hoje, na verdade, umas 650 revendedoras dentro de 3 grupos. Então, são muitas revendedoras. Umas que são mais ativas, outras que já são inativas, umas que estão ali só de curiosas, entendeu? Sim. Então, quer dizer, dessas 600, são poucas que estão ali todo dia. Mas as que estão ali todo dia, elas vão ali todo dia, consomem. Já te convida para o aniversário, já tem uma amizade, já vai lá, já te leva presente, já faz bolo e te leva o bolo na hora do café. Então você vai criando realmente um vínculo muito próximo. Quando não está bem, está sumida, você vai lá o que aconteceu, fulana não veio essa semana. Então a gente já consegue todo o histórico delas, entendeu? Sabe o que elas vendem. Quando chega a mercadoria, essa mercadoria eu vou ter que mostrar para fulana. Então tem isso. E a gente dá essa facilidade que o mercado quase todo mundo dá de trabalhar com o cheque predatado e funciona. E funciona para mim também, porque é uma rede. A fábrica vende para o atacadista, que vende para mim, que vendo para a minha revendedora, que vende para o consumidor final. Então ele vai passando. Toda a cadeia. A cadeia, exatamente. E eu também trabalho dessa forma com o meu fornecedor, com alguns fornecedores que também trabalham com o cheque, entendeu? Que ainda é
um caminho viável. Então, o cheque preditado existe, Olha. sim, existe. Fora muitos novos Maravilha. aí, essa nova geração desconhece. Então, quer dizer, tem a gente, tipo assim, eu já me considero uma empresária das antigas, que ainda estou ali com algumas coisas meio assim ultrapassadas. O mundo do virtual ainda é um pouco complexo para mim, algumas coisas às vezes eu tento assim. Então você tem um sistema que você olha as suas vendas, você tem uma plataforma que você consegue monitorar todo o sistema, a parte de pós-venda, mas tipo assim, os jovens, obviamente, esses vários empresários aí que são extraordinários, que essa geração aí dos seus 35 anos, cara, eu admiro demais porque eles fazem tudo que eu faço e eles manjam desse mundo online assim de uma forma absurda. Já entraram inseridos nesse contexto, né? Entendeu? Acaba Então tendo eu ainda uma tenho essa facilidade dificuldade. nisso. Então a gente tem que trabalhar muito bem no que a gente domina muito bem, entendeu? Então é aquela coisa do foco. Você foca onde você domina muito bem. Não pode fechar os olhos para o avanço, para o virtual, para o progresso. Você tem que estar sempre com os olhos muito atentos, porque senão você realmente é engolido. Isso não pode acontecer. Você talvez nem conseguisse operar hoje, se não fosse tecnologia, porque você tem ali o grupo do WhatsApp, manda, comunica rápido, é tudo muito ágil. Você tem uma ferramenta aí que vai lá e valida o cheque. Eu lembro que em 2008, 2009, eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, configurando as Pertocheques, é uma impressora de cheque. Então você passava no carrinho do supermercado, lá no sistema automatizado, e ele fazia o né, no cheque. Então era um momento que se usava muito cheque. Nós estamos falando de 17 anos atrás. Eu sou da época que a gente pegava o cartão de crédito do cliente, e passava botava um negocinho assim, botava papel com carbono e fazia assim, check. Gente, isso é absurdo. Você já pensou isso hoje? Gente, porque hoje é o armazenamento aí tudo eu dado fico olhando com aquela está lá na sucata da loja e falo, gente, eu sou velha. Aí eu fico me sentindo assim, jurássica, porque é muito velho. Aí você fala fax, meu filho não sabe o que é fax. Entendeu? Então, como é que as coisas tomaram uma velocidade, né? Cada vez mais. Aí agora vem esse negócio de IA, de chat GPT, eu falo, meu Deus, como é que eu vou entender isso tudo? É tudo muito rápido, entendeu? E a gente tem que ir aos poucos, tomando conhecimento, lendo sobre... Sendo seletivo também, porque às vezes vem muito hype, né? Exatamente. A própria cripto é um meio de armazenamento e confiável, né? De crédito, mas não é todo mundo que vai para lá, né? Sim. Assim, tem pessoas que vão fazer alguns investimentos, algumas reservas nesse sentido. Eu sou muito cautelosa em relação a isso, porque eu penso assim, meu Deus, a gente sua tanto para ganhar, é tão coisa. Então você não pode colocar em risco. Então a gente já evoluiu, não estamos guardando mais tanto debaixo do colchão, né? Não, nem pensar, não existe mais, até porque não existe mais dinheiro. E tem que render, né, para poder compensar a inflação. O dinheiro praticamente virou uma coisa virtual, você não pega, você não é mais palpável, entendeu? Então quer dizer, você tem, mas você não enxerga ele. Então é complicado. Antigamente você ficava ali contando nota e colocava e virava as cabecinhas para ficar tudo na mesma posição, isso não existe mais. Contamos muito já e coloca a moedinha. Você tinha aquele caixa que você colocava as moedinhas assim, nossa, isso tudo não existe mais. Tem dias, tipo assim, numa semana de 6 dias de trabalho, você fecha 3 dias sem colocar uma nota no caixa. Isso acontece muito, entendeu? É Pix, é débito e várias outras formas. Então, quer dizer, antigamente quando você fechava o caixa zerado, que a gente chamava, você ficava entrando no desespero. E tipo, falando em cédulas, hoje você fecha zerado vários dias e tudo bem. E tá tudo lá, no banco, na maquininha. Exatamente. Né? Então, realmente, muitos progressos a gente é obrigado a acompanhar, entendeu? Eu não consigo acompanhar tudo, porque ainda tem muitas coisas que eu desconheço, mas a gente é obrigado a tentar ir levando da melhor forma que a gente conseguir e focar naquilo que você consegue fazer bem ainda. Eu ainda sou do balcão, de olhar no olho do cliente, falar que ficou lindo o relógio no seu braço, e prova esse, prova aquele, tira, ajusta o relógio na hora para o cliente já sair lindo com o relógio olhando. Então eu ainda gosto muito desse ficar próximo, entendeu? Entender o cliente, ver que ele ficou feliz e tomara que a pessoa goste do presente. Então eu acho isso importante, até porque eu acho que a gente precisa ter relações humanas, as pessoas, elas estão no mesmo, eu já vi no restaurante, acho que todo mundo já viu, você entra num restaurante onde tem 2 pessoas que não interagem, que está cada um no seu celular. Eles saíram para jantar, que seja um casal, que seja amigos, que seja mãe, eles saíram para jantar e eles não interagem, eles simplesmente comem,
ficam cada um no, Não, seu, é curioso, no seu celular e vão embora para a mesma casa e vão continuar não se falando. Eu confesso que às vezes também cometo essa gafe, né? Às vezes você tá ali no dia a dia, a gente tem que se vigiar. o celular concentrou as nossas atividades A de gente tem que relacionamento, muito se de vigiar. trabalho. A gente ainda tem que olhar para o olho, a gente ainda tem que apertar a mão, a gente ainda tem que sentir o abraço, a gente tem que ainda fazer isso tudo. Tem que olhar e perguntar como é que você está, durma bem, bom dia, bom trabalho, volta logo, toma cuidado no trânsito. Isso é importante, porque senão a pessoa saiu, porta fora, você nem viu, porque você estava aqui, ó. Não. Então, isso é muito importante, isso tem muito valor. E essa geração que está chegando, que trabalha muito, o pessoal do comércio trabalha muito. A maioria dos comerciantes, eles abrem loja, fecham loja, entendeu? Eles estão lá de segunda a sábado. A maioria ainda está nessa situação, mesmo que tenha uma boa equipe, entendeu? Então, o tempo que você tem com a sua família, você tem que ter desconectar. Exato, desconectar. Eu acho que você sentar à mesa para comer é muito importante, porque a hora que você senta à mesa, você sentou na mesa, celular, não pode ir para a mesa. Eu tomo dura lá em casa Entendeu? quando eu levo o celular para mesa. Exatamente, não pode. Às vezes você toma dura do próprio filho, não é? Dos dois, dos três, a patroa porque e as crianças. É muito importante isso, entendeu? A importância de sentar à mesa para fazer as refeições, a hora que você interage, e gostou da comida, e tem que comer esse verdinho também, entendeu? É isso aí. Então, é isso tudo. Então, a gente tem que começar a um pouco, não só olhar para frente, mas às vezes olhar para trás, porque ali atrás tem muita coisa que tem que ser revisto e tem que ser trazido para o presente. Não é só olhar para frente, porque tudo de bom não está só na frente. Tem muitas coisas boas que ficaram lá atrás, as pessoas não trouxeram. Resgatar. E a gente fez esse trabalho agora, a gente resgatou o troca-pulseira para ter essa pegada nostálgica. Olha aí, ó. Ela que está vestindo troca-pulseiras. Amor. É justamente essa ideia. Ontem, antes da gente começar a feira, a gente teve uma reunião com nossos representantes e foi uma das coisas que eu mencionei, né? Eu disse, o mundo está carente, né? A gente está vivendo de segundo em segundo, rolando feed infinito, e lembrar desses momentos, daquela alegria, da juventude, da coragem, da ousadia, misturar cor, né? E o mundo às vezes está ficando meio chato, né? Porque a gente acaba tornando ele dessa forma, né? Pálido, Todo né? mundo tem a parcela de então, culpa. A gente tem esse compromisso aí como marca. E Suzana? E, tipo, quantas pessoas... Cada vez que a gente faz um post desse relógio, é um sucesso. Eu vi lá tipo que a tua supervisora manda super bem lá na rede social. E ela faz os posts, e uma mensagem da outra. Gente, eu usei esse relógio. Nossa, isso voltou. Meu Deus, que saudade. Eu vou comprar para minha filha. Então, é muita... você mexe no lugar não das é o pessoas. Item em si, né? O Exatamente. item gera E esse cliente, essa... mesmo que ele não vem na sua loja, não consuma, aquilo já te fez. Poxa, olha que legal. Tá todo mundo relembrando. Que bacana, entendeu? E isso é interessante, porque tudo que você mostra o produto e remete à pessoa, a pessoa passa na vida e fala, olha isso aqui, meu filho, mamãe usou muito isso, você quer? E às vezes a pessoa entra e compra. Então isso é muito legal. A Shampoo tem muito isso, não é só nesse produto. Não, nos outros também. Eu tenho relógios. O douradinho tradicional. Tem reloginhos pequenininhos que eu acabei de falar com o meu representante. Falei assim, João, esse relógio aqui, da época que eu estava grávida do meu filho, você ainda vende isso? Vende? E ele fala, pior que eu vendo. E eu falei, isso eu boto no minha venda. A gente tem essa linha mais perpétua, digamos assim, né? E às vezes tira de linha, eu falo, poxa, por que tirou de linha? Eu gostava tanto desse produto, isso nunca ia parar de vender. Então, é isso, as pessoas, elas são nostálgicas. Exatamente. E é isso, é coisa de olhar para trás e ver coisas boas lá atrás. Eu acho que isso funciona. E o Roberto trabalha isso muito bem. De manter os produtos. O Roberto trabalha muito bem, de forma geral, né? Eu sou fã, eu sou fã. Esses dias eu tava com as minhas crianças na interescolar e eu olhei duas senhoras, assim, numa certa distância e vi dois relógios. Eu falei pra minha esposa assim, eu aposto que é Champion lá. Aí ela foi lá disfarçadamente e realmente eram, né? Aí eu falei, não, produto assim, pra ter essa durabilidade nesse perfil... uma história tão longa que, tipo assim, eu consigo reconhecer, assim, no pulso, tipo assim, passou alguém longe, assim, ao Champion. Você consegue, porque é muito tempo trabalhando com shampoo, botando shampoo na vitrine e entra. Então, quer dizer, e é uma infinidade. As referências passam a ser parte das palavras do cotidiano. A gente decorou as referências, é absurdo. Fala uma referência aí pro pessoal ir lá comprar na tua loja. Aí agora você me pegou. Aí, ó, apertei. Então eu vou dar uma dica aí, ó. CH40080 bola, B de bola. Vai lá que eu tenho certeza que ela tem. Produto campeão. Ela deve ter também o 533, que é o nosso Smart. E ela vai ter agora o CP310001. A gente tem e ela vai poder usar todas as referências aí, porque é um site de produtos muito bacana.
Aqui, ó, cordinha. Aí, ó. Temos tudo. Pacote Esse ganhou completo. Na festa, hein? Esse foi da festa. Foi da festa. Maravilha. É E isso Suzana, eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. É um privilégio ter você aqui conosco, como parceira, como cliente. A gente te deseja todo o sucesso no teu negócio. Conta com a gente. Conta com o João, com todo o nosso time de suporte de marketing. Você está vendo que a gente está avançando de forma bastante expressiva, né, na geração de conteúdo, na criação de material, justamente para que você alimente essa cadeia de revendedoras. A gente tem um compromisso com a população brasileira, com as pessoas que compram o nosso produto. Você sabe da durabilidade, da qualidade, isso aqui é chover no molhado, né? A Champ é parceira, é família, E é isso, assim, e a gente é família. Então eu me despeço de todos vocês. Vão conhecer a loja dela em Nilópolis. Ela vai deixar aqui as redes sociais dela para vocês, o endereço. E foi um prazer novamente estar com vocês. A gente deixa tudo na descrição também para facilitar a sua conexão com o time da Suzana. E um forte abraço para o time da Suzana, para o seu marido, que ele fugiu aqui da gente. Ele é jornalista, depois a gente vai fazer um bate-papo offline para poder aprender um pouco com ele também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado.